Sabe, uma única semana pode dizer muito sobre a estratégia de um país no cenário mundial. E olha, essa última semana foi bem assim para a política externa brasileira. Foi uma agenda super intensa que dá para a gente um baita panorama das ambições e do que o Brasil está priorizando agora. Bora mergulhar nisso? Pois é, essa é a grande questão, né? Como um país consegue se firmar num cenário global que é tão complexo? Porque, veja bem, os eventos que a gente vai analisar aqui não são só notícias soltas que aparecem no jornal, são movimentos pensados, estratégicos, que tentam posicionar o Brasil nesse tabuleiro global que não para de mudar. Barcelona, Lisboa, Hannover e Haia. Guardem esses nomes. Essa foi a rota da diplomacia brasileira nesses últimos dias. E não foram paradas aleatórias, não. Pense que cada cidade dessas é uma pecinha diferente num grande quebra-cabeça da estratégia do Brasil. Uma estratégia que está tentando juntar interesses econômicos com a defesa de valores globais. Ok, então vamos lá. Para entender essa história, vamos começar pelo primeiro pilar da estratégia, a parte de construir parcerias. Mas não qualquer parceria, viu? Parcerias bem concretas, já pensando lá na frente, com um foco muito especial em economia verde e em tecnologia. A primeira parada, como vimos, foi na Espanha. E não foi uma visitinha de cortesia, não. Foram assinados nada menos que 15 acordos. Isso mostra uma expansão bem grande na cooperação em áreas super importantes para o desenvolvimento. Mas tem um desses acordos que, olha, merece um destaque especial. Então, o ponto-chave aqui é esse acordo sobre os tais minerais críticos. Bom, esses materiais são literalmente a base da economia do futuro. Pense em baterias para carros elétricos, energia limpa, sistemas digitais, tudo isso depende deles. E num mundo onde está todo mundo disputando esses recursos, garantir um acesso seguro a eles é uma questão de segurança econômica, tanto para o Brasil quanto para a Espanha. E essa frase do presidente Lula resume perfeitamente a postura do Brasil. A mensagem é muito clara. Olha, a gente está aberto a parceria sim, mas a soberania sobre os nossos recursos, isso não se negocia. A ideia por trás é transformar essa riqueza mineral aqui dentro do país, sabe? Agregar valor, desenvolver nossa própria indústria. Depois de Barcelona, a agenda seguiu para Portugal, nosso parceiro histórico. Mas, apesar da história, o foco da conversa foi todo no futuro. A pauta foi sobre áreas bem de ponta, tipo inovação, governança digital, nanotecnologia, o que mostra uma busca clara por parcerias que renovem e modernizem esses laços antigos. E essa relação não é só papo de diplomata, não. Ela tem uma base econômica muito sólida. A gente está falando de um comércio que deve chegar a 4,5 bilhões de dólares já em 2025. E são esses números, puxados por investimentos em setores-chave como aeronáutica e energia, que dão o alicerce para essa parceria poder avançar para essas novas áreas de tecnologia. Aí a viagem continuou e a parada foi na Alemanha, na maior feira industrial do mundo, a Hannover Messe. E lá, o recado do Brasil foi, assim, muito forte e direto. O país se colocou como um parceiro essencial para a transição verde da Europa, basicamente usando nossos ativos ambientais como uma vantagem estratégica que ninguém mais tem. Mas espera aí, a estratégia não é só economia. Para todos esses acordos darem certo, eles precisam de um ambiente global estável, certo? E é aí que a gente chega no segundo pilar da diplomacia brasileira dessa semana, a defesa ativa de uma ordem mundial baseada em regras, baseada na democracia. Lembra que a gente falou de Barcelona? Então, ao mesmo tempo que rolavam os acordos econômicos, a agenda lá incluiu a participação num encontro bem importante, o Fórum Democracia Sempre. Vários países se reuniram ali para reforçar o compromisso com os princípios democráticos. Ou seja, a ideia é de que a relação entre os países tem que ser guiada por leis, por acordos, e não simplesmente pela lei do mais forte. E a declaração que saiu desse fórum, ela faz um diagnóstico bem claro dos nossos tempos. Ela basicamente coloca, de um lado, as ameaças globais, tipo a desinformação, que destrói a confiança, o extremismo, que gera instabilidade, e do outro lado, ela propõe soluções. Para a desinformação, uma governança digital. Contra países agindo sozinhos, fortalecer instituições como a ONU. O recado é bem claro, esses problemas são tão grandes que a gente só resolve junto, de forma coletiva. E aqui vem o ponto central da discussão, um pedido direto para reformar as Nações Unidas. A percepção geral é que as instituições que foram criadas lá depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente o Conselho de Segurança, simplesmente não refletem mais o mundo de hoje. Elas precisam ser mais representativas, mais eficazes. Ainda nessa mesma pegada de ação diplomática em conjunto, o Brasil, a Espanha e o México soltaram uma declaração sobre a situação em Cuba. Os 3 pontos são bem diretos. Primeiro, uma preocupação profunda com a crise humanitária lá.
Segundo, a necessidade de respeitar o direito internacional. E terceiro, um apelo por diálogo para que o próprio povo cubano possa decidir seu futuro. E esse mesmo princípio de defender a soberania e as regras internacionais apareceu também na posição sobre o Oriente Médio, quando o Brasil apoiou o cessar-fogo no Líbano e pediu a retirada das forças de Israel do sul do país. A questão não era só tomar um lado, era principalmente reforçar a posição de que as resoluções da ONU e a integridade dos territórios têm que ser respeitadas por todo mundo. Olha só essa frase do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres. Ele disse isso lá em Haia, na comemoração de 80 anos da Corte Internacional de Justiça. E ela resume com perfeição o princípio que o Brasil parece estar defendendo em todos esses lugares. O mundo onde o que vale é a força da lei, e não a lei da força. Só que aí a gente bate de frente com um contraste brutal entre esse ideal e a realidade, porque enquanto se fala em força da lei, o mundo gasta, pasmem, 2,7 trilhões de dólares com a lei da força, ou seja, com armas. Esse paradoxo que foi apontado pelo presidente brasileiro lá na Alemanha mostra qual é a grande tensão da geopolítica hoje em dia. Tá, mas aí fica a pergunta: como é que essas duas coisas se conectam? De um lado, pactos econômicos e do outro, a defesa da democracia. Bom, quando a gente junta as peças, o que começa a aparecer é uma estratégia diplomática com duas frentes, que tenta usar nossos próprios interesses como uma alavanca para propor uma nova visão para o mundo. Então, para resumir, os pilares dessa estratégia são bem claros. De um lado, a busca por parcerias econômicas que acelerem a transição verde e tecnológica. Do outro lado, um esforço para se posicionar como um grande defensor do multilateralismo, de resolver as coisas em conjunto. E a conexão entre as duas coisas é o ponto-chave. Na visão do Brasil, não dá para ter desenvolvimento sustentável num mundo que é instável e sem regras. A prosperidade econômica precisa de paz e cooperação para existir. E no fim das contas, a pergunta que fica no ar é a seguinte: ao juntar essa pauta econômica verde com a defesa do multilateralismo, será que o Brasil está tentando construir para si um novo papel? O papel de ser uma espécie de ponte entre o sul global e o norte, entre as economias desenvolvidas e as que estão em desenvolvimento? Bom, só o tempo vai dizer se esta semana, que foi tão agitada, foi o começo de um novo protagonismo.